Por que você não se dá bem com a sua mãe, por Allan Kardec. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky, bem-vindos para mais um Evangelho. Sextou com esse Evangelho, já peguem o copinho de água, curtam, comentem, mandem para as pessoinhas, para que todos nós possamos fazer o Evangelho, tá? E vamos para o Evangelho. Hoje o texto vai ser parentesco corporal e parentesco espiritual, para quem quiser acompanhar, tá? Do capítulo 14, aqui no meu Evangelho, que é honrai vosso pai e vossa mãe, tá bom? Então, vamos lá. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Muito obrigada a todos os bons espíritos por estar presente aqui conosco. Que o Senhor mande seus emissários na casa de cada um e aqui em casa que estiverem realizando o Evangelho. Que possa fluidificar nossas águas e nos abençoar para que façamos um ótimo Evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Então, vamos lá. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então aqui, essa primeira parte ela foi bem autoexplicativa, né? Que ela vem falando aí que o corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito. Então, por exemplo, né, quando uma mulher ela fica grávida, ela não está gerando o espírito, ela está gerando o corpo daquele espírito que vai vir naquele corpo do filho ou da filha dela. E aqui, eles falam aqui, além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir, né? Mãe e pai têm como obrigação ajudar o filho, né, no desenvolvimento intelectual e moral para que o filho possa crescer, possa evoluir, né? E progredir cada vez mais. Continuando aqui, os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra, e elas servirão de provação entre eles. Então aqui também super interessante, porque a gente vê que tem muitas famílias que a gente olha assim e fala, nossa, que família linda, né? Que todo mundo se ama, todo mundo se ajuda, a irmã gosta da irmã, que a mãe, o pai, né? Tem todo esse carinho. E isso é algo que eles trazem de outras vidas. Eles trazem de várias e várias encarnações que eles já têm essa afeição. Da mesma maneira que a gente vê muito, na verdade eu acho que a maioria das famílias elas são assim, de ter muita desavença, muita antipatia, né? Que você olha, irmão não fala com irmã. Na minha família tem muito isso, tá? Irmão não fala com irmã, não conversam, não se respeitam ali naquele ambiente, sabe? E isso também relações de outras vidas que vão aí trazendo em várias e várias encarnações, buscando resolver. E justamente eles vêm, né, na mesma família, assim, para resolver essas desavenças que eles têm no passado. E isso se torna uma prova para que eles superem, para que eles, superando, eles possam progredir e evoluir. Então, olha só que interessante. Aí depois ele continua aqui. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamento que unem os espíritos, antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Então, olha só, aqui estão falando que não é os laços de sangue que unem as pessoas. Não, pelo contrário. Aqui ele deixa bem claro que é o simpatia e a afinidade dos pensamentos que unem os espíritos antes da encarnação, durante a encarnação e depois também, porque isso fica, né? Isso é a verdadeira afeição, a verdadeira simpatia. Por isso que ele falou aqui que tem tantas pessoas
que eu já conheci pessoas, uma pessoa aqui da nossa equipe também, que eu tenho super afinidade, e não somos do mesmo sangue, mas a gente tem uma afinidade como se fosse irmãs. Isso acontece com muita gente. Talvez até vocês que estão aí fazendo tenham alguma pessoa que vocês, nossa, consideram uma pessoa da sua família, que é uma pessoa muito querida pra vocês, e você não consegue entender por quê, porque você não tem nenhum laço sanguíneo com ela, mas vocês têm uma afeição muito grande. E isso é do espírito. Olha só que interessante, né? Eles se querem, se procuram, sente prazer em estar junto, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Então, olha só que legal, quando os espíritos se dão bem, né, a pessoa ali encarnada se dá bem com a outra pessoa e bate, eles se procuram, eles se gostam, eles querem estar juntos, eles querem passar momentos juntos. E pro outro lado, temos, né, o caso de irmãos de sangue que se repelem, que não se falam, né, que não sabem o que acontece um na vida do outro porque não se procuram e não querem se procurar. Então, olha só, e aqui ele fala que só o Espiritismo que pode explicar pela pluralidade das existências, né, de várias aí que fala sobre as encarnações, dos laços, das afeições e das antipatias. E aí ele continua aqui. Há, portanto, duas espécies de família, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, ou seja, as famílias de laços espirituais, por meio de muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Então, olha só, a segunda família, que é a família por laços corporais, ele fala aqui que além de ser totalmente frágeis, né, qualquer coisinha já vai deixar danificado, cheio de briga, cheio de problema, acabam com o tempo e se desfazem moralmente já na existência atual. Ou seja, a família ela já acaba aqui na existência terrena mesmo, quando você está encarnado. Você não vê o quanto de família que se separa, uns mora, né, tudo separado, não fala, não conversa. E assim é o que acontece, né, com as famílias por laços corporais. E aí ele fala aqui, foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos, eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que eu faça a vontade de meus Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sobre o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. E como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Aqui, né, finalizando o texto, ele fala sobre o que Jesus quis dizer quando ele falou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que estás nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele usou desse momento para poder passar esse ensinamento sobre os laços de família espiritual, porque daí ele fala aqui, né, da hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que eram os irmãos de Jesus que não compreendiam muito ali da missão dele, né, que diz terem a intenção de prender Jesus sob pretextos que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e do sabedor do que pensava a seu respeito, aproveita a oportunidade de transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Tá lembrando aqui que eles finalizam falando de nenhuma forma ele via a mãe dele, né? Vale lembrar que ele finaliza aqui falando que de nenhuma maneira a gente deve entender, né, que a sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Claro que não, inclusive aqui ele fala em outras ocasiões, comprova totalmente o contrário. Mas aqui ele quis passar esse ensinamento, né, para que, né, pudesse vir no Evangelho, para que todos pudessem aí compreender sobre a família do parentesco espiritual.
Ai, gente, o evangelho é maravilhoso, né? Faz com que a gente entenda porque acontece tantas desavenças muitas nas nossas famílias, né? E como também a gente olha assim para outras famílias, algumas que a gente vê que é a coisa mais linda do mundo, que todo mundo se dá bem. Então, mais uma vez, o Espiritismo ele tem uma resposta para isso, como tem para qualquer dúvida que você tiver. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Vou finalizar aqui fazendo a oração e aí vocês já podem tomar um copinho de água, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos que estiveram aqui conosco realizando o Evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos que estiveram aqui conosco realizando o Evangelho. Que o Senhor possa nos iluminar hoje e sempre. Muito, muito, muito obrigada. Encerramos agora esse Evangelho. Que assim seja. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like, o comentário e compartilhem com as pessoas, porque é muito importante. Uma das maiores caridades que você pode fazer é divulgar o Espiritismo, pois assim mais e mais pessoas podem fazer a reforma íntima e se melhorarem internamente, para que o externo também melhore consequentemente. Ok? Não esqueçam de me seguir no Instagram também, @vicky_raiz. E é isso, um beijo e até a próxima.